Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, em função até do que ocorreu com a ilustre atriz, global, a Mila Moreira, que perdeu a vida aí em função de uma gastroenterite, veio aqui a ideia para a gente esclarecer um pouco para as pessoas, e dar essa nossa contribuição através desse ensinamento, recordando aí a época da faculdade em que nós estudamos aí diversas doenças, Então, vamos compartilhar esse conhecimento. Então, gastroenterite é grave? Vamos falar um pouquinho sobre o que é, Será que ela pode matar mesmo? Vamos falar sobre o que pode ocorrer com o seu corpo quando afetado por esta doença e principalmente como você deve se cuidar, o tratamento adequado, para evitar de ter casos mais graves. Então, vamos direto já ao que interessa. A gastroenterite, pessoal, nada mais é do que uma doença até certo ponto comum, que acontece aí em todo o nosso Brasil afora, no mundo inteiro, quando o estômago e ou o intestino, das pessoas ficam inflamados devido a uma infecção, seja por vírus, por bactérias, por parasitas, resultando em sintomas como dor de barriga, aquela tradicional dor de barriga, náuseas, diarreia, e vômitos. Muitas pessoas também podem vir a ter vômito. E isso, logicamente, começa de uma forma branda na maioria das pessoas, e vai se acentuando. Então a gente tem tempo para reagir, desde que a gente não menospreze a doença. Então, como é que ela ocorre? Na maioria das vezes, ela ocorre por ingestão de alimentos estragados, contaminados, seja com vírus, com bactérias, com fungos, mas também pode surgir após o contato próximo, com uma pessoa que esteja com a gastroenterite, ou por a pessoa colocar as mãos sujas ou contaminadas na boca. Isso acontece muito com criança, ou até mesmo com idosos, que aí às vezes já estão um pouco negligentes consigo mesmo. Mas o adulto comum também, desde que ele não se atente, ele pode incorrer também nessa prática não desejada e aí vir contrair aí uma gastroenterite, E aí, caso pegue essa gastroenterite, o que pode acontecer com você? Quais os riscos, A maior parte, pessoal, dos casos de gastroenterite, eles melhoram mesmo em casa, sem ser necessário ir ao hospital. Mas mesmo assim, você precisa iniciar algum tipo de tratamento, mesmo que seja um caseiro, enquanto não possa ir no médico, Pois o que pode ocorrer no seu corpo quando você adquire, ou entra em contato com essas bactérias, ou fungos, ou vírus, e venha se instalar uma gastroenterite em você? Primeira coisa que vai acontecer é a desidratação, a perda de líquidos, e de sais importantes que fazem parte do nosso sistema circulatório, Então, essa perda de líquida vai ocorrer principalmente através de diarreia, e em alguns casos de vômitos, E esse líquido não é só água, tá? São sais importantes como sódio, potássio, magnésio, cálcio, enfim, toda uma gama de elementos químicos que são super importantes para o funcionamento correto do nosso organismo, Então, essa perda de sais e líquidos pode ocasionar, por exemplo, distúrbios cardíacos, que são arritmias. E aí, algumas dessas arritmias, principalmente em pessoas já idosas, com problemas cardíacos que até ela nem conhece,
podem ser graves, né? E até fatais. Isso também pode acontecer em crianças, né? Por quê? Porque o músculo cardíaco, ele é um músculo que ele funciona em harmonia, perfeitamente, fazendo o nosso coração bombear o sangue. Mas desde que ele esteja bem regulado por determinados sais, que são justamente o sódio, o potássio, o cálcio. Eles lá no músculo cardíaco têm o que se chama de bombas de sódio, potássio e cálcio. E aí, quando a gente tem a diarreia ou o vômito e perde esses nutrientes, se eles não são repostos, isso vai ocasionar ou pode ocasionar em algumas pessoas essas arritmias que podem ser graves e que, se não revertidas, podem ser até fatais, né? Outra coisa que pode acontecer é que, se a gastroenterite também não for contida, ela pode evoluir para uma infecção generalizada e você pode ter aí falência de múltiplos órgãos, né, rins, ou mesmo arritmias, e também vir a óbito ou a uma internação grave, demorada no hospital. Então, isso é o que pode ocorrer com você caso a gastroenterite se torne grave, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Qual o tratamento? Lógico que o melhor tratamento é procurar assistência médica o quanto antes, né? Mas nem sempre a gente tem aquela facilidade, né, de procurar um atendimento médico, seja pelo local onde você mora, pelo momento em que você está, enfim, pelo horário em que acontece, uma série de fatores, né? Então, a primeira coisa é repousar e repor esses líquidos e sais minerais que você perdeu, né? Então, a reidratação oral, né, o soro caseiro, que nada mais é do que água, uma colherzinha de açúcar, uma pitadinha de sal, né, a água de coco, por exemplo, sucos de uma maneira geral, um suco de laranja, os repositores da flora intestinal, né, tipo aí um Floratil da vida, um Reproflor e outros que existem. E a alimentação, que a gente não deve interromper o ato de se alimentar. Logicamente que não vai se alimentar com algo pesado, tem que ser algo mais leve, mas a alimentação é importante, juntamente com a água, com os líquidos, porque ela vai estar repondo aqueles sais minerais que, se você perder em grande quantidade, poderá ocasionar aqueles distúrbios cardíacos, né, como arritmias. Então, é importante isso, né? Evitar frituras, café, alimentos com muitas fibras que possam induzir a mais movimentos intestinais, né? Que vão dar o desconforto para você, a dor, e também pode até às vezes aumentar a evacuação e a diarreia, né? Então, evitar mamão, alguns tipos de sementes, alguns tipos de pães integrais, né? Para não ter muitos movimentos lá no gastrointestinais e aí você sofrer mais com dor e desconforto. E sempre lembrando, pessoal, procurar atendimento médico sempre que você sentir que está querendo agravar, né? Até porque, em algumas situações, a gastroenterite vai requerer antibióticos, e isso aí quem tem que estar passando é o médico. Então, pessoal, gastroenterite não se deve menosprezar, tá? Uma simples gastroenterite pode ser grave, pode ocasionar esses problemas que a gente relatou já, né? Então, procure sempre assistência médica, beba os líquidos, né? Soro caseiro, suco de laranja, beba água, se alimente e tenha atenção redobrada quando essa gastroenterite estiver num idoso ou em criança, tá? Porque as consequências podem aparecer mais rápidas e de forma mais grave, tá? Então, vamos tirar essa lição aí. Foi um evento, né, que
todos nós ficamos ressentidos, mas que afetam aí centenas, milhares de pessoas nesse nosso Brasil afora. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Se cuide, fique com Deus, né? Se gostou, dê o like. E um forte abraço aí a todos.